Consciência social na área. E o tema de hoje é lados na política, na vida, em qualquer situação. Esse é um tema bem interessante, porque você pode até não ter um lado ou não assumir um lado, mas em algum momento da vida você já teve alguma opinião e te deram um lado, mesmo você sem querer o lado, não é verdade? Exatamente, eu acho que essa é a pior das situações. Você pode não querer ter esse lado. Um exemplo eu não sei se vocês já ouviram falar, um canal no YouTube chamado Consciência Social, é o nosso. Enfim, a gente já foi taxado de comunista, de coxinha, de fascista, de petralha, e nós não somos nenhuma dessas coisas. Não... E os analistas de lado usam apenas uma opinião sobre determinado assunto para já enquadrar a gente num lado. Pois é, sei lá, vamos pegar um exemplo, a Bolsa Família. Enfim, se vocês perguntarem pra mim, Thiago, você é a favor do Bolsa Família? Primeiro que já é uma pergunta tosca, né? A favor, né? A favor do quê? É um programa de transferência de renda condicionada, só o Brasil tem isso aí? Não, um monte de país tem, e em todos eles existe, como que eu posso dizer, uma evidência empírica de eficiência no sentido de fazer a economia melhorar e também redistribuir renda. Então sim, eu gosto. Mas a partir do momento que eu falar sim, eu gosto, eu já sou por muitos associado a um espectro ideológico. O Thiago é petista, é esquerdista. E vai mais a fundo ainda, né? Não é nem só esquerdista, já te enquadra num partido. Ou que você concorda com tudo que determinado governo faz só porque ele tem esse programa de transferência de renda. Pois enfim, eu vejo tanto o lado bom e o ruim da coisa. Também eu já estudei, já publiquei, Bolsa Família tem um efeito eleitoral? É óbvio, lógico que tem, né? Favorece mesmo ambos os lados nas disputas políticas, assumindo gostar do Bolsa Família. Por exemplo, o Bolsonaro, ele é contra o Bolsa Família? Não, ele nunca falou isso, né? Nenhum. Cara, é um tiro no pé tão grande. E no Brasil a associação é muito clara, pelo que eu já estudei, né? Tanto na eleição de 2006, 2010, 2014 e agora em 2018, tende a favorecer sempre o candidato que é do PT. Então, sei lá, quando foi o Lula na reeleição, quando foi a Dilma 2010, Dilma 2014, agora é o Fernando Haddad, e desfavorecer o outro lado. Sempre foi o PSDB e nessa foi o PSL do Jair Bolsonaro. Porque talvez eles tenham conseguido se associar, né, com essa questão do Bolsa Família, mas agora a gente vendo que muda o governo, continua, que vai manter o programa, talvez mude também, né, a mentalidade das pessoas. E um outro ponto, eu não sei como dizer, mas eu acho não, a internet, sem dúvida, ela trouxe a discussão política pra mesa das pessoas, assim, talvez uma discussão que não acontecesse com pessoas, às vezes ela tava muito ali, sei lá, naquele eixo familiar e tal, só que agora você tá num lance muito maior. E o que parece, esse efeito do algoritmo de criar as bolhas, ele confirma, por assim dizer, o seu viés ideológico e te coloca meio que obrigatoriamente em contrariedade a outro. Faz parecer normal, por exemplo, eu xingar alguém, esse coxinha, esse petralha, coisa que em outro cenário, e em outro ponto também, cria uma espécie de obrigatoriedade. Todo mundo tem que assumir um lado, né? Mesmo numa disputa, sei lá, em 2018, por exemplo, no primeiro turno, quantos lados tinham? Tinham 13 candidatos, mas parecia que só tinham 2, né? Então você falava, vou votar no Daciolo, vou votar no... Era irrelevante, como se não existisse Daciolo, né? Você tinha que escolher um lado ou o outro. Vou votar em Marina, vou votar em Álvaro Dias. Não! Não! Já pensando, não, né? Qual dos dois? Né? Não é esse, né? E quando chegou o segundo turno, piorou, né, a situação, porque aí só tinha os dois lados mesmo pra escolher. E aí tem que pensar, né? Será que todo mundo, por exemplo, que no segundo turno votou no Jair Bolsonaro ou no Fernando Haddad, adora essas figuras políticas? Acho que não. Em democracia nunca é assim, né? Enfim, você Às reduziu... vezes é falta de opção, né? Essa eleição
eleição, as pessoas elas foram até reprimidas de alguma forma de falar, votei no fulano, votei no ciclano, porque briga automaticamente... De família, né? Briga de família, grupo, algo que não precisa, principalmente porque quando a gente fala de política, um ponto quando você, aliás, política ou qualquer outro tipo de ideia, sei lá, religião, música, algum tipo de ideologia, quando você está muito apegado a ela, muito, quanto mais apegado, quanto mais próximo você tá, menos tolerante, primeiro você se torna com um outro ponto de vista e menos aberto também a outras visões. Você é como se você colocasse um cabresto, né, na sua frente. Isso é com várias coisas, com música, por exemplo. Às vezes você tem, isso aí é muito forte na adolescência, né? Então você vai por causa dos grupos, né? De você ter que escolher algum grupo. Que a adolescência é um período complicado, porque a pessoa tá procurando ali, tá formando a sua personalidade, né? Procurando uma identificação com alguma coisa, e parece que você gosta de determinado tipo de música, você tem que comprar todo o estilo de vida daquilo. E às vezes é horrível, né? E não pode gostar de outra coisa. Não pode gostar de outra coisa. Tá, então, se você, sei lá, gostou de death metal, tem que pintar a cara, tem que sair. Gostou de, sabe, tudo. E não precisa. Você pode, pelo contrário, transitar em vários cenários. Aliás, quanto mais estilos musicais diferentes você conhece, mais subsídio você tem, por exemplo, para falar, não, esse estilo de música que eu escuto é bem legal, por isso, por aquilo. Você entende até mais o que você gosta quando você se abre a outras coisas, né? O lado, ele tem algo muito forte, que é limitar. E é interessante, porque o lado não é uma obrigação, né? Não é uma lei, não é uma coisa assim institucionalizada que você tem que ter um lado. Mas se criou uma forma de enxergar isso que parece que assim, né? Não, então, isso aí casa muito com a psicologia dos grupos, né? Então, aquele lance de, primeiro, ter identificação com um grupo e, segundo, estar em oposição a outro grupo. Mas isso se vê em tudo, sei lá. Então, no futebol, por exemplo, você tem que, pelo menos aqui no Brasil, desde pequenininho já escolher um time, não só pra gostar, mas pra não gostar também, tá? Se é corintiano, não pode gostar do Palmeiras, não pode gostar de São Paulo. Se é de São Paulo, se é do Corinthians. E você tem que ter um lado. E não precisava, na verdade, né? Você poderia ir, por exemplo, em cada fim de semana, se você gosta muito de futebol, a vários jogos do seu time, de outro. Mas não, você já associa aquilo. Isso faz parte da formação da identidade. Mas, volto a dizer, quanto mais apegado você tá a esse lado, mais antissocial você fica com o outro lado. Então, nisso no futebol, por exemplo, você é fanático lá por um lado, a probabilidade de você se meter num conflito, agredir uma pessoa, até matar uma pessoa de um outro time por conta do futebol é muito grande. Isso é na política também, como foi a facada do Bolsonaro. Enfim, eu não sei, aquela história está em investigação, mas ao que parece o cara tinha lá um fanatismo político e tal. Ficou um clima, né, de guerra mesmo. De guerra. Dois lados. E não precisa, né? Principalmente quando a gente fala de política, porque na verdade não existem dois lados apenas, existem muitos lados, e se vocês forem pensar bem, né, existe o lado da classe política e o nosso lado, e nem sempre eles estão do nosso lado, e às vezes a gente tá aqui, eu conheço pessoas, eu não vou falar exatamente o nome dos meus colegas, mas que pensam igualzinho, assim, em relação às várias coisas, tem o mesmo objetivo político, mas eles já se identificam por outros nomes. Um é como se fosse muito capitalista, outro é mais socialista, mas ambos têm um pensamento muito anarquista, no sentido de querer menos governo, de achar que o mercado pode gerir melhor as preferências das pessoas, tal. Aliás, esse é um ponto, né? Eu posso perguntar pra qualquer pessoa de direita, você é anarquista? Não, o que é isso, né? E anarquismo é o quê? Seria exatamente isso, ter menos governo e mais empresas, né, gerindo as coisas. Mas aí você já associa o anarquismo ao quê? Ao punk lá do centro da cidade, lá da metrópole, que tá roubando, que tá usando drogas. Isso já faz uma associação direta, né? Anarquismo é ruim, né? Ou até quem tava falando antes do vídeo, feminismo. Então, isso também, essa questão dos lados é relacionada a vários temas, né? A ideologias também. Às vezes parece que se você fala que você se identifica com alguma coisa, né? Eu sou feminista. Fudeu. Já vem um combo ali pronto de coisas e de ideias que você tem que aceitar por um lado, pra você poder, né, fazer parte desse grupo. Isso aí é muito simples. Entra num ônibus,
ônibus, sei lá, num lugar grande e pergunta, gente, quem aqui concorda que as mulheres têm que ter os mesmos direitos que o homem tem que ganhar igual? Todo mundo vai falar, concordo. Aí, segunda pergunta, quem aqui concorda com o feminismo? Já vai mudar. Mesmo uma coisa, o feminismo é isso, pelo menos a ideia. Só que o problema é quando a ideia é colocada em prática. Tem gente que deturpa, sei lá, direito de liberdade de expressão, fazer festa em público, jogar no... Talvez, mas se eu já não sou uma pessoa que concordo com aquela postura, eu já vou associar aquela ideia àquilo. E já não compro já. Acaba associando com uma coisa errada, né? Sim, e não teria como nada se fosse de errado. uma coisa ruim. Isso é em tantas coisas, né? Tantas coisas separam, né? A gente vai criando barreiras que não precisam ser colocadas. Essas barreiras não só são entre as pessoas, mas às vezes conosco mesmo. Nós não nos oportunizamos conhecer várias coisas, participar de muita... Enfim, por um bloqueio que nós mesmos colocamos. Uma rédea que não precisava ter. Quer fazer parte de um lado. A maioria dos lados, eles existem só na nossa cabeça, né? Que eles não existem de verdade. Mesmo na política, por exemplo, a gente olha os partidos, tudo bem, um tem o nome X, outro tem o nome Y, não sei o quê, mas são todos muito parecidos e quando eles estão no governo, eles fazem as coisas iguais. Os dois, né? Que sempre foram PT e PSDB, uma rivalidade histórica, né? Então, do ponto de vista macroeconômico, eles eram diferentes. Pelo contrário, o governo Lula foi exatamente uma continuação do que tudo que vinha sendo feito no governo Fernando Henrique, e o governo Dilma foi uma continuação da mesma coisa, talvez com não tanta habilidade política, né? Que é o que culminou no impeachment, e o governo Temer foi meio que uma continuação da mesma coisa, mesmo registrando uma taxa histórica baixa na Selic, que pra mim não é baixa ainda, 6,5. Enfim, você tem o quê? Uma linearidade entre as coisas. Tá todo mundo brigando aqui, mas os caras estão fazendo a mesma coisa, eles estão adotando o mesmo posicionamento. Né? Depois eles se unem, tem aquela coisa ali da eleição, depois cada um vai fazer suas coisas, até chama o outro para ser o coleguinha. Eu tenho um colega de trabalho, não vou dizer o nome dele também, mas ele me disse uma vez que você pode brigar por política até o momento que você ainda não entrou lá no Salão Azul em Brasília. Depois desse momento, não faz mais sentido você brigar, porque você vai almoçar com seu arqui-inimigo e tal. Enfim, as rivalidades. Mesma coisa às vezes, com futebol. As torcidas estão se quebrando e os jogadores dos times opostos estão na balada à noite, junto, curtindo a vida. Pra eles não existe isso de lado. Mesmo a gente comprando. A gente compra uma briga no final que não é nossa. Isso que é assumir um lado. Olha essa definição, não tinha pensado. Isso é assumir um lado. Assumir uma briga, comprar um conflito que não é seu. E um pacote de coisas, mesmo, sei lá, você concordando, né? Então, acho que a nossa mensagem de hoje é essa. Pare de ficar encontrando o lado aí pras pessoas, porque o lado está na sua cabeça. Isso aí. Na verdade, ele não existe. Venha para o nosso lado. É isso aí, gente. Se gostou do vídeo, faz o quê? Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa aqui o seu comentário, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Consciência social. Tamo junto. Paz. Tchau.